Sabe uma coisa curiosa? A língua portuguesa tem seus próprios sinais de trânsito. É isso mesmo, são pequenos símbolos que guiam a nossa leitura, que evitam um monte de mal-entendido e que levam a gente exatamente para o significado certo. Hoje, a gente vai decifrar o código por trás desses sinais gráficos. Olha só para essas duas palavras. A escrita é quase idêntica, mas aquele tracinho ali, em cima do i, muda absolutamente tudo. A gente sai de paz e vai para país, de uma família para uma nação inteira. Esse é o poder de um simples acento. E é essa a chave para a gente entender como a nossa língua funciona de verdade. A melhor forma de pensar nisso é com essa imagem na cabeça. Se a língua que a gente escreve é um mapa, os sinais gráficos são as placas. São elas que avisam, olha, aqui a pronúncia muda, cuidado, o significado é outro, e mostram o caminho para a gente chegar no destino sem se perder. E esse aqui vai ser o nosso roteiro de viagem. Primeiro a gente entende o mapa geral da língua. Depois, vamos decifrar os acentos, que indicam a força, e também os sinais que mudam o som. E lá no final, a gente vai ver por que dominar essas placas faz uma diferença gigantesca na comunicação. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? O mapa da língua. Antes da gente olhar para cada placa individualmente, é bom entender como elas se encaixam nesse sistema todo, guiando tanto o jeito certo de falar, quanto o sentido exato das palavras. Agora sim, vamos para as primeiras e talvez mais importantes placas, os acentos tônicos. Pensa neles como o acelerador da pronúncia. Eles mostram para a gente exatamente qual sílaba a gente tem que falar com mais força, com mais intensidade. Começando pelo acento agudo. Ele tem uma função dupla. Primeiro, marcar a sílaba mais forte. E segundo, que é crucial, ele avisa que o som daquela vogal tem que ser aberto, claro. É um som que se expande, sabe? Ouve só a diferença. Ninguém fala café, com a boca meio fechada. A gente fala café, com o som explodindo. O acento agudo literalmente faz a gente abrir mais a boca e projetar o som. É pura energia na fala. Agora, vamos para o exato oposto do som aberto, o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Ele também indica qual é a sílaba tônica, a mais forte, mas ele faz o contrário do agudo. Ele fecha o som da vogal. Percebe como o som fica mais contido? Quase para dentro? É vô e não vovó. É tênis, lâmpada. O som parece que vem mais do fundo, mais fechadinho. Essa é a mágica do circunflexo. Cuidado aqui porque essa placa é diferente. O acento grave pode até parecer um acento, mas a função dele é outra. Ele não tem nada, absolutamente nada a ver com a sílaba forte. A única missão dele é indicar a crase, ou seja, a fusão de duas letras A. Então, o ponto crucial é este. Quando a gente lê vou à escola, esse A com acento grave significa que ali dentro tem dois As, a preposição a e o artigo a. É tipo um sinal de economia da língua, que junta duas palavras em uma só. Certo, já vimos as placas que indicam a força da fala. Agora a gente vai conhecer uma outra categoria, os sinais auxiliares. Eles não marcam a intensidade, mas têm um trabalho que é igualmente importante. Eles alteram o som original de uma letra. E o primeiro é o til. E olha, atenção máxima aqui, porque essa é uma informação que muita gente confunde. O til não é um acento, ele é um sinal de nasalização. Ele simplesmente avisa que o som da vogal tem que vibrar também no nariz. E aqui a diferença fica cristalina. Acento tem a ver com força, com a sílaba mais forte. Já o til tem a ver com timbre, com a qualidade do som, se ele é nasal ou não. São duas ferramentas completamente diferentes. Tenta sentir a vibração quando pronuncia. Mãe, pão. O som não sai limpo só pela boca. Ele ressoa. É por isso que o til é um sinal auxiliar de som, e não um acento de força. Faz sentido, né? Agora, a cedilha. Esse ganchinho que fica embaixo da letra C é um verdadeiro transformador de som. Ele entra em cena para mudar o som duro de K para o som suave de S, mas só quando C vem antes de A, O ou U. Pensa bem, sem a cedilha a gente falaria coração com som de K, moco com som de K. A cedilha é a placa que aparece e diz, opa, pega esse desvio aqui, esse C agora tem som de C. Simples e muito eficaz. E aqui
temos uma regra de ouro, daquelas para nunca mais esquecer. Não existe, em hipótese alguma, nenhuma palavra em português que comece com cedilha. Fim de papo. Certo, já vimos todas as placas, mas por que tudo isso importa na prática? É aqui que a gente conecta todos os pontos, saindo da teoria e entrando no mundo real, onde um simples sinal pode evitar uma confusão danada. E aqui tá a prova final. A gente volta para o começo, mas agora com todo o conhecimento. A diferença entre pais e país, entre a conexão e o verbo é, e, claro, a diferença crucial entre coco e cocô. Os sinais gráficos são os heróis silenciosos que garantem que a gente se entende. E para fechar com chave de ouro, aqui está o nosso guia de referência rápido. O agudo, abrindo o som, o circunflexo, fechando, o tio, nasalizando, a cedilha, suavizando e o grave, unindo. Todas as nossas placas de trânsito organizadinhas em um só lugar. E para terminar, fica aqui uma provocação. Hoje a gente falou dos sinais que são visíveis, que estão escritos no papel. Mas para pensar. Quais outras placas de trânsito que são invisíveis, como a entonação, o ritmo, a pausa, também guiam o jeito que a gente se comunica todos os dias? A língua é muito mais do que aquilo que a gente vê.